Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e se de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado de minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Boa noite, querido irmão, querida irmã de nossa amada paróquia São Paulo Apóstolo. Que essa noite possa ser uma noite de muita bênção para nós, possa ser uma noite onde a gente possa crescer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais na leitura do livro que nós nos propomos a ler, a aprofundar. Confia em tua força, os 7 dons do Espírito Santo, do monge beneditino Anselm Green. E antes da gente começar a leitura, eu convido a cada um de nós a nos colocarmos na presença de Deus, na presença do Senhor, desse Deus que é amor, desse Deus que é compaixão, desse Deus que é misericórdia, desse Deus, como a gente acabou de ouvir na canção, quer acalmar, quer sossegar a nossa alma nessa noite, diante de tantas tribulações, diante de tantas dificuldades. Deus está sempre caminhando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, com a luz, com o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuando
conversando com o Espírito Santo. Vamos fazer uma oração bonita. Se você tem o livrinho da Arquidiocese, orações Manual de Orações e da Vida Cristã da Arquidiocese, a oração se encontra na página 16. E se você não tem, então eu vou falando e você vai repetindo. Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem e o bem de todos, o cumprimento da minha missão e a recompensa eterna. Amém. Vamos pedir a intercessão de Maria, nossa mãezinha do céu, para podermos, com a intercessão dela, caminhar, fazer essa bela leitura do livro e assim podemos compreender o significado das crises na nossa vida, dos momentos de dificuldade, de tribulações que nós enfrentamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que alegria poder estar com vocês nessa noite. Nosso grupo de leitura, a gente vai vendo que vai ficando pequenininho com o passar das semanas, né? Ler é uma arte, e nós vivemos numa sociedade que gosta das coisas tudo pronta. Então, pegar um livro que tem 185 páginas, 190 páginas de leitura, nós temos uma longa caminhada pela frente, né? Mas eu acredito que tudo que a gente está lendo e está refletindo durante essas semanas vai ficar como um aprendizado e a gente vai crescendo interiormente, né? Um livro, ele tem essa missão de sempre colocar no nosso coração e na nossa mente tesouros novos que a gente vai guardando no coração da gente, né? A importância da leitura. E hoje nós vamos dar continuidade aonde nós paramos. Então nós fizemos a leitura da introdução. Na introdução a gente viu que o objetivo desse livro é ajudar as pessoas que estão sendo confrontadas com esta ou aquela crise a não perder a coragem, a encarar corajosamente os desafios. Esse é o objetivo do livro, ajudar as pessoas que estão sendo confrontadas com esta ou aquela crise a não perder a coragem, a encarar corajosamente as crises que a gente enfrenta. Então, depois a gente viu na semana passada o convívio com a crise. A gente começou esse capítulo 1, que vai falar do convívio com a crise, que vai nos apresentar esse convívio com a crise e vai falar da natureza da crise. Então a gente viu, semana passada, a crise como trampolim, a gente usar a crise como trampolim, a força que existe na crise. Então existem aquelas pessoas que usam a crise como trampolim e tem aquelas pessoas que negam a crise. Então nós vimos as pessoas que negam a crise e as pessoas que usam a crise como trampolim. E hoje, continuando essa reflexão, Anselmo Green vai falar no ponto 2 desse capítulo sobre a crise como chance. Então, eu vou começar a leitura, conforme eu for sentindo aqui, eu vou parando, explicando, comentando alguma coisa e a gente vai nesse ponto da crise como chance. Então ele começa dizendo: a psicologia diz que toda crise
não só as crises normais, mas também as crises invasivas, que são, o exemplo é o coronavírus. O coronavírus é uma crise invasiva. Ninguém estava esperando essa crise, não estávamos aguardando, né? Mas ela veio, ela invadiu a nossa vida. Pode se transformar em uma crise de transformação e amadurecimento. Então toda crise ela tem essa dimensão de nos transformar e nos fazer amadurecer. O psicólogo Joseph Schemmer pensa: em uma crise a pessoa está sob uma crescente pressão psicológica e procura por saídas da situação desagradável sem chegar a uma solução. Ao fim da crise, nos casos bem-sucedidos, encontra-se um aumento do repertório de estratégias de superação, técnicas de vida e de sobrevivência, ou seja, um verdadeiro passo de amadurecimento. Então, as pessoas elas vão crescendo ao conseguir resolver as crises que enfrenta, né? Então a gente sempre nós vamos estudar, nós vamos aprofundar. A partir de semana que vem, esse livro vai mostrar as várias crises que o ser humano enfrenta ao longo da vida, né? E eu volto a falar, essa situação que nós estamos vivendo no mundo, o coronavírus já é uma crise na área da saúde, onde a gente tem essa insegurança, um medo de contrair a doença. Se eu contrair a doença, como vai ser? Eu sou assintomático, eu sou sintomático, eu estou no grupo de risco, eu vou morrer, não vou morrer? Então a gente vai criando situações onde a gente parece que não vê a saída, mas se a gente usa essa força, a gente vai amadurecendo e encontrando saídas. Então quantas pessoas que por causa da crise do coronavírus tiveram que fechar os seus comércios, tiveram que estar paradas, e quantas estão se reinventando com a força da crise? Pessoas que começaram a vender coisas, a fazer pão, a fazer doce, a fazer salgadinho, a sair na rua, se reinventaram dentro desse processo, Então essa é a força da crise que ele está falando. E nos casos mal sucedidos, a pessoa foge à crise por meio de compensações inadequadas. Isso se todo o sistema psicológico não entrar em colapso. Então, as pessoas elas têm aquele grupo que supera e que vence a crise, que amadurece, e tem aquele grupo que nega e que compensa com algo. Então, vou dar um exemplo aqui. As drogas, por exemplo. Então, as drogas elas são uma resposta mal sucedida para a crise. Então a pessoa ela tem uma situação na vida que ela não aceita, e ela encontra na droga como uma anestesia para aquela dor que ela sente no coração, Então, o exemplo da cocaína. Muitos jovens começam a usar cocaína porque a cocaína acelera. A cocaína faz a pessoa ter coragem de fazer coisas que normalmente ela não teria coragem de fazer. Ela é um jovem tímido, que tem a timidez, que tem dificuldade no relacionamento com os amigos, que tem dificuldade de se aproximar de uma menina, de um rapaz. Então usa aquela droga como um remédio. Pensa que está solucionando a crise, mas está criando uma outra crise, que é isso que ele está dizendo. Não é indubitável que uma crise se transforme em crise de amadurecimento. Também é possível que a pessoa em crise desabe. Isso é principalmente possível quando essa pessoa avalia a crise como algo que não pode existir de modo algum. Quando ela a vê como própria culpa, ou ainda quando a reprime e a compensa. Então a gente vai aprofundando aqui os perfis de quando as pessoas enfrentam crise. Então aqueles amadurecem, tem aqueles que negam a crise. Não, isso não poderia estar acontecendo. Isso não poderia estar acontecendo.
Então, a pessoa ela constrói uma vida familiar e de repente ela vê aquela estrutura familiar dela desabar, né? Então ela vai falar, não, isso não poderia estar acontecendo. Então a gente vê, por exemplo, o exemplo que eu vou dar, hoje eu estava vendo a reportagem e a moça dizendo, minha família acabou, isso não poderia estar acontecendo, porque vítimas do coronavírus foi a mãe e o irmão, só sobrou ela, então a família acabou, aquele núcleo, e a frase dela, isso não poderia estar acontecendo, mas está acontecendo. Então, outros vão carregar a culpa, não, essa crise está acontecendo, é culpa minha. Então, é uma maneira de se autoflagelar perante a tribulação que está acontecendo, perante a crise que está enfrentando. Então, a culpa é minha. Tudo que está acontecendo ao meu redor, a culpa é minha. Nós, às vezes, temos essa tendência de nos autoflagelar no meio das nossas tribulações, no meio das crises que nós enfrentamos. E a compensação não soluciona a crise, pelo contrário, a intensifica. Como formas de compensação, podemos ter a escapatória para uma espiritualidade que fecha os olhos às realidades do mundo, um ativismo vazio ou ainda a fuga na diversão. Não sei se vocês conhecem pessoas que você olha assim para a vida da pessoa, a vida da pessoa está toda desajustada, mas ela está rindo, ela vai para as baladas, ela por fora ela fala que a vida dela é a coisa mais bonita do mundo, mas só Deus e ela sabem o que por dentro acontece no coração. Então é esse tipo aqui que está falando, a pessoa cai num ativismo vazio ou ainda a fuga na diversão. A indústria de produtos doces confirma, por exemplo, que em épocas de crise as pessoas comem mais chocolates e outras coisas doces. A gente está podendo ver que no coronavírus não é só chocolate que a gente anda comendo e nem coisas doces, né? A gente anda comendo de tudo. Por quê? Porque essa é uma resposta, é uma fuga do nosso organismo da realidade que a gente está enfrentando. Então a gente vai para a televisão, é uma fuga, a gente vai para a geladeira, é outra fuga, a gente vai para lá, vai para cá, na tentativa de anestesiar a dor que a gente está sentindo, a dificuldade que a gente está sentindo de uma situação que foge à nossa realidade. Esse número grandioso de pessoas nas ruas é o quê? Como que eu enxergo isso? Eu enxergo duas coisas, que é uma questão histórica nossa brasileira. Faça um estudo, pesquise a forma como os brasileiros enfrentaram as pandemias desses últimos tempos, Então a gente teve aqui um surto de febre amarela em 1850, morreu muita gente e o governo, as pessoas públicas e a própria população reagiu da mesma forma que está reagindo agora. A mesma reação nós tivemos quando tivemos a gripe espanhola, uma pandemia. O Brasil reagiu do mesmo jeito. Então o brasileiro ele tem um jeito de reagir perante a pandemia, perante os problemas, diferente do restante do mundo. E o segundo que eu vejo, que a maioria dessas pessoas que estão na rua, umas sem máscara, colocando a vida dela, a vida das pessoas em torno, em perigo, qual que é a situação? É a negação, não, eu não quero esse problema, não era para estar acontecendo, eu tenho que continuar a minha vida, eu tenho que continuar do jeito que era, então tem toda a negação da situação. A crise sempre é caracterizada pela perturbação do equilíbrio psicológico existente até então. Portanto, a pessoa precisa tentar criar um novo equilíbrio. Então, o que o coronavírus fez com a gente? Nos desequilibrou. A nossa vida, por mais estável que ela esteja, nós sempre vamos estar andando sobre uma corda bamba. E vai sempre ter algo que vai fazer de vez em quando a gente se desequilibrar. E a gente fica tentando. A gente na crise,
a gente é igual o equilibrista que perde um pouco o equilíbrio e fica ali, antes de dar um outro passo, ele fica procurando o equilíbrio para caminhar. É assim que nós estamos vivendo. Por esse motivo, a crise é uma chance de, por assim dizer, equilibrar-se novamente. Olha que bonito, né? A palavra chance, e aí vem a reflexão de hoje, a crise como chance. A palavra chance originou-se do latim e posteriormente do francês. E inicialmente referia-se à maneira afortunada como os dados caem no jogo de dados. A crise como chance significa que superaremos os desafios, que os dados de nossa vida caem bem e que conseguimos obter força e experiência como recompensa. Mas a crise não termina bem automaticamente. Ela exige de nós uma resposta e um passo em direção a um maior amadurecimento. A maneira como reagimos à crise é responsabilidade nossa. Essa é uma coisa muito importante. Uma das questões da fuga é a crise pode não ser responsabilidade nossa, mas a maneira como a gente reage a ela é responsabilidade nossa. Então vou dar um exemplo aqui. Uma esposa traída, ela queria essa crise na vida dela? A traição é responsabilidade dela? Não, foi o marido que a traiu. Mas a forma como ela vai reagir perante essa crise, aí é responsabilidade dela. Ela vai se entregar à situação, ela vai ficar lamuriando a vida, ela vai se jogar numa profunda depressão, ela vai se depreciar perante a amante do marido, vai se sentir mal, vai se sentir ruim, vai se sentir a pior mulher do mundo, não vai se sentir bonita. Aí é uma responsabilidade da pessoa encarar a crise dessa forma ou falar, não, peraí, o vilão da história, ou os vilões da história é o meu marido e essa mulher. Eu não, eu estou aqui, eu tenho dignidade, eu sou bonita, eu vou me levantar, eu não vou fazer com que duas pessoas destruam o plano de Deus na minha vida, meu futuro, e seguir em frente. Então, a forma como nós reagimos perante a crise, aí é nossa responsabilidade. Então, a forma como nós reagimos hoje, conforme o mundo está, é nossa responsabilidade. A forma como eu, padre, estou reagindo perante a crise que está afetando a vida da igreja, que a gente não se encontra. Eu poderia muito bem não estar produzindo nada, eu poderia ter ficado trancado, meu Deus, acabou o mundo, como que eu vou viver meu sacerdócio? Como que eu vou me aproximar das pessoas? Mas não, eu preferi reagir de forma propositiva, eu preferi encarar os meios de comunicação, entrar na internet. Então é uma responsabilidade minha, agir desta forma, superar a crise com a força que Deus me deu. Nós podemos nos resignar ou simplesmente continuar como se não existisse crise nenhuma. Ou então podemos ver os desafios como chance de colocar nossa vida sobre uma nova base e descobrir novas possibilidades em nós mesmos. Então eu sempre estou dizendo aqui, desde que começou a pandemia, desde que a gente foi colocado dentro de nossas casas, desde que tudo isso aconteceu, que essa crise é uma grande oportunidade para nós. E aqui esse livro fala, é oportunidade primeiro para colocarmos a nossa vida em novas bases. Então é o que o Papa Francisco vem dizendo, que é tempo de colocar a nossa família, a nossa vida na rocha que é Jesus. Então quando a gente fala do alicerce de uma casa, então a gente sabe que a casa ela é boa quando ela tem um bom alicerce, porque com um bom alicerce as paredes não vão rachar, essa casa vai durar muito tempo. A gente vê aí construções antiquíssimas, castelos antiquíssimos. Você pega lá o Coliseu em Roma, aquela estrutura, o tempo a atingiu, muitos bombardeios na Segunda Guerra, situações difíceis passaram por aquela construção,
mas ela está lá firme e forte. Por quê? Porque a gente sabe que o alicerce daquela construção é resistente, porque está construído numa boa estrutura. Então, essa crise a gente tem que aproveitar para avaliar os alicerces que estavam fundamentados na nossa vida. Onde estava fundamentada a nossa vida? A minha vida era uma vida fundamentada no prazer, na euforia, na diversão, no consumismo. A minha vida era uma vida fundamentada em mim mesmo, no individualismo, como diz o Papa Francisco, num ateísmo prático disfarçado de religiosidade. As pessoas dizem acreditar em Deus, mas na verdade estão acreditando apenas em si mesmo. Muitas pessoas nesse passado próximo tinha sua vida alicerçada em si mesmo, nas suas vontades, nos seus desejos, sem pensar na vontade de Deus, naquilo que Deus quer. Então, novas bases. E aí o Papa Francisco vai dizer, é tempo agora, um tempo oportuno de nós fundamentarmos a nossa vida, alicerçarmos a nossa vida na rocha que é Jesus. Jesus é a rocha e vamos alicerçar nossa vida nela, essas novas bases, descobrir novas possibilidades em nós mesmos, descobrir essa presença de Deus dentro de nós, descobrir essa energia do Espírito Santo que nós celebramos no domingo, Pentecostes, esse fogo do céu, Veja a força do fogo. Nós tivemos no início do ano aqueles incêndios na Austrália ali, foi destruindo tudo, queimando tudo. Você vê a força que o fogo tem, que ninguém o segura. E o Espírito Santo, ele desce no domingo de Pentecostes como línguas de fogo na cabeça dos apóstolos. E eles passaram, a gente vê uma linha sucessória desse Pentecostes, no batismo de cada pessoa, esse fogo do céu entrando no coração, esse fogo abrasador, essa energia poderosa está dentro de nós. Nós precisamos descobrir isso agora nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade. Nós temos essa força e não vamos nos deixar sucumbir pelas más notícias. A televisão, se a gente espremer, sai caixão, sai sangue, sai pessoa morta. Péssimas notícias. Se a gente espremer, uma loja que fecha, é o mundo que está destruindo. E agora a gente está vendo todas essas manifestações contra o racismo, umas de forma positiva, branda, outras violência gerando violência. Então a gente vê um mundo que está fervilhando numa crise, e é onde a gente vai ter que se posicionar e descobrir novas possibilidades para a nossa vida, novos caminhos. A vida humana se realiza em crises constantes, ele vai dizer. As crises são bem superadas quando descobrimos nelas novas oportunidades. Encontramos uma nova visibilidade para a nossa vida e exercitamos novos comportamentos, com os quais reagimos aos desafios atuais. Quando esses passos não são dados, a crise nos leva à doença, deixa-nos física ou psicologicamente enfermos. Quantas pessoas estão fisicamente e psicologicamente enfermos nesses tempos? Por quê? Porque não conseguem reagir. Então, aí acabam gerando doenças. Quando detectamos a crise como chance, desenvolvemos em nós novas possibilidades de vida. Nós obtemos novos conhecimentos, nossos padrões se transformam, tornamo-nos mais inteligentes por meio da crise. Olha que lindo! Para o místico Johannes Tauler, a crise é uma chance que Deus guia à base de nossa alma. Tauler fala da crise da meia-idade, na qual muitas pessoas se encontram. Essas pessoas conhecem sua profissão, constituíram uma família, construíram uma casa, mas elas se entregam às aparências. Porém, nessa situação, Deus leva o próprio homem a uma confusão. Deus faz como a mulher na parábola de Lucas 15, de 8 a 10. Ela coloca a cadeira sobre a mesa,
desloca os armários para encontrar as dracmas perdidas. Isso significa encontrar a imagem de si mesmo, para que o homem encontre a si mesmo. Deus o conduz à crise. Por conseguinte, Tauler vê a crise como chance para deixar que Deus haja em cada um e para se deixar conduzir por Deus ao fundo de sua alma. Então, como dissemos a semana passada, a gente também pode dizer esta semana, hoje, perante esta crise, quem sou eu hoje? Então, tinha o Wagner até o dia 20 de março. E hoje existe um outro Wagner. Aconteceram coisas na vida do Wagner, que a crise fez acontecer e eu estou aproveitando para me transformar numa outra pessoa. Então, é a crise como chance. Então, quem sou eu? Quem é você? Diante deste mundo que nós estamos enfrentando, diante deste mundo agora e ainda o mundo que nos espera após pandemia. Então existe ainda um mundo pós-pandemia que a gente não sabe como vai ser. A gente sabe que vai ser transformado. A gente que gostava de viajar, por exemplo, como que os países vão receber os estrangeiros? Como que vai ser o turismo no mundo? É só um exemplo, de um reposicionamento que nós vamos ter que ter, até mesmo dentro do Brasil. Vocês viram, Fernando de Noronha fechou lá, se trancou, e os moradores estão surpresos porque voltou a ter coronavírus sem receber turista. Então a gente percebe, agora não precisa do turista para levar, o corona está lá. Então a gente tem essa perspectiva de um novo mundo, de uma nova realidade, de uma nova sociedade, de países fechando suas fronteiras, de até mesmo deslocamento dentro do nosso país, ser mediante alguns exames, ser mediante uma série de normativas que vão ter que surgir pós-coronavírus. Então, a gente está diante de se posicionar. Quem serei eu? Serei um que vai negar a crise até o fim, que vai negar a existência dessa realidade, ou eu vou encontrar essa força diante de mim para me reinventar, para me reconhecer, para me reposicionar perante a sociedade? Sabe-se que os chineses possuem um símbolo que significa ao mesmo tempo crise e chance. No entanto, para que a crise se transforme em chance, é necessário que cooperemos. É importante que tenhamos a reação correta. Quem reprime, olha, preste atenção nesta frase aqui. Quem reprime ou entorpece a crise se despedaçará internamente. Que forte essa palavra. Quem reprime ou entorpece a crise se despedaça internamente. Apenas quem deixa a crise se aproximar e se pergunta o que ela tem a lhe dizer, pode aprender a partir dela. Então essa aqui, a gente tem aqui o coronavírus. Então esse livro nos leva a fazer essa pergunta aqui. O que o coronavírus tem a nos ensinar? O que ele tem a nos dizer hoje? O que ele nos ensina da vida? O que ele nos ensina do mundo? O que ele nos ensina de nós mesmos? O que nós estamos conhecendo e aprendendo de novo a partir dessa realidade tão dolorosa que nós estamos enfrentando? O passo decisivo é então o questionamento da própria identidade. Então vamos lá aqui agora, ele vai dar um outro exemplo. A crise financeira. Mostra-me que eu não posso me definir a partir de dinheiro ou riqueza, ou de um emprego seguro. Que muitas pessoas nesse mundo do poder, da prosperidade, do sucesso, quantas pessoas procuram se definir a partir do dinheiro, da riqueza ou de um emprego seguro? Quantas pessoas que em março diziam: pai, agora eu estou tranquilo.
Olha a minha vida, que boa. Estou num emprego seguro, estou num emprego estável, e de repente, tudo desmoronou. Aquele dinheiro que estava guardado no banco, começou a diminuir, aquela riqueza começou a diminuir. A crise vai desestabilizando, ele perdeu o equilíbrio. Então preciso de uma outra autoimagem. Afinal, só superarei a crise quando encontrar a razão sustentadora de minha vida em minha alma ou em Deus. Jesus fala da casa sobre o rochedo, aquilo que eu estou falando. Nós devemos construir a casa de nossa existência sobre Deus. Ele é um rochedo que concede estabilidade à nossa casa. Então as tempestades da crise podem soprar, ou a água e as ondas da catástrofe se precipitem sobre nós, elas não derrubarão a casa. No entanto, aquele que constrói sua casa sobre as areias das ilusões, haverá desabar tão logo uma crise abale seus alicerces. Tais ilusões se mostram, por exemplo, nas seguintes formulações: eu posso assegurar minha existência. Eu posso garantir minha felicidade através de riquezas exteriores. Eu sempre tenho sucesso. Minha vida está em minhas mãos. É verdade? E essas frases são todas mentirosas. Eu posso assegurar minha existência. Como? Como que a gente pode assegurar a nossa existência? O coronavírus está ensinando que a gente não pode assegurar a nossa existência. Quantas pessoas morreram hoje que estavam há 15 dias atrás com a saúde plena, forte, não tinha nada, contraíram o coronavírus e a existência se foi aqui nessa terra. Então nós não podemos garantir nossa existência. Eu posso garantir minha felicidade através das riquezas exteriores. Quantas pessoas que estavam começando um caminho de riqueza exterior e que estão agora negociando em banco, fazendo empréstimo porque a empresa está correndo o risco de falir. Então não dá, são frases mentirosas. Eu sempre tenho sucesso. Como? Essa é a frase mais mentirosa que existe. Essa teologia do sucesso que invadiu as nossas igrejas, que é uma teologia diabólica. Como que a gente conjuga sucesso com cruz? E a gente está vendo aqui através desse livro que sucesso é a eternidade, porque aqui nessa terra nós vamos ter nossas alegrias, nós vamos desfrutar de momentos maravilhosos, nós vamos construir a nossa vida numa base sólida que é Jesus, mas as crises estão aí, nós vamos enfrentá-las. E nós vamos entrar aqui na semana que vem nos tipos de crise, que não são só as invasivas, mas a gente tem aquelas que acontecem no decorrer da vida, que a gente vai enfrentar, que estamos atravessando, você, cada um de acordo com a sua idade, com a sua presença aqui, com a sua experiência no mundo. Então não dá para dizer eu tenho sucesso. Minha vida está em minhas mãos. Volto ao exemplo. Que vida é essa que está em nossas mãos? Que controle é esse que a gente pensa que tem da vida? A gente não consegue controlar uma crise de rinite. Quando vem aquela vontade de espirrar na rinite, a gente não consegue controlar. Quem tem rinite sabe o que eu estou falando. Sabe que quando vem aquela crise de espirro, a gente espirra tantas vezes for necessário, esteja no meio de onde a gente estiver, a gente não controla, a gente não consegue controlar um espirro. O que dirá dessa frase que minha vida está em minhas mãos? Que vida é essa que está nas mãos? Não existe vida na mão de ninguém. Muitas pessoas me contaram que foram levadas a novos caminhos por meio de uma crise e que deram um grande passo de amadurecimento. Por exemplo, um homem que possui câncer está grato nesse meio tempo por ter contraído a doença, porque a enfermidade lhe abriu os olhos para aquilo que realmente é importante na vida. Ele mudou sua maneira de viver, alimenta-se de maneira consciente, preocupa-se com seu estilo de vida, envolveu-se em um novo caminho espiritual. Uma mulher entrou em crise devido a uma angústia. Ela também está contente, pois desta forma
ela pôde deixar para trás a religiosidade de sua infância e pôde abrir-se a novos caminhos espirituais. Então é isto, queridos irmãos, que a gente tem. Eu vou parar por aqui hoje, porque nós vamos entrar nos tipos de crise na semana que vem, e o livro para aqui. Então a gente vamos aproveitar, olhar essa situação que nós estamos vivendo hoje como a oportunidade, como chance, como chance. Nós temos essa chance maravilhosa de poder desfrutar de uma situação, de uma vida nova, de uma realidade nova, de um tempo novo, de um momento novo na nossa vida. Isso depende de nós, aquilo que ele falou aqui atrás. A crise muitas vezes não se instala por culpa nossa, mas a forma como nós reagimos perante ela é responsabilidade nossa. Então quem sou eu, quem é você perante essa crise? Como nós estamos nos comportando, como nós estamos reagindo, o que nós estamos construindo em torno dela, o que nós estamos eliminando que era supérfluo, que era secundário, o que a gente está aproveitando dela, o que ela diz para nós. É tudo isso que a gente aprendeu nessa noite de hoje e que a gente deve refletir ao longo desta semana que nós vamos viver, desta quinta até a próxima quinta-feira. Então eu queria aqui divulgar para você e até fazer um convite para você divulgar a semana que vem. Nós vamos entrar nos tipos de crise que existem. Então eu vou pegar aqui até o índice para a gente saber. Então tem os tipos de crise que a gente vai começar semana que vem. E semana que vem, então tem a crise da puberdade, a crise da identidade, a crise da razão, a crise da meia-idade, a crise da aposentadoria, a crise do desemprego, a crise da doença, a crise do sucesso, a crise de relacionamento e a crise da fé. E semana que vem nós vamos falar sobre a crise da puberdade. Então eu gostaria de fazer um convite para você convidar os jovens, porque semana que vem vai ser aí uma leitura específica que vai ajudar. Eu já estive lendo, estudando, vou trazer mais alguns dados de outras leituras aqui. Nós vamos fazer um estudo sobre o relacionamento, a dificuldade dos jovens se relacionar com seus pais, a dificuldade dos pais entenderem os filhos na adolescência, por isso a crise da puberdade, que é a adolescência, que muitos falam da aborrecência, porque é um aborrecimento para o jovem, porque ele quer se encontrar no mundo, ele quer encontrar seu espaço, ele quer se firmar perante ao pai, perante a mãe, quer mostrar-se ser produtivo, quer mostrar o seu valor, e às vezes tem jovem que descobre o seu valor e tem outros que não descobrem. Tem a rebeldia dentro de casa, como que um pai e uma mãe, através da leitura, é muito bonito o exemplo que ele nos dá. Então eu gostaria de convidar você a convidar na semana que vem os jovens a participar desse momento. Você que é pai que tem adolescente, você que é mãe que tem adolescente, você que conhece algum pai, alguma mãe que o filho é adolescente, que tem falado: meu Deus, eu não sei o que fazer, não sei como educar meu filho, não sei como me posicionar diante de certas situações que eu encaro, que eu enfrento. Então semana que vem a gente vai ter esses minutos para estudar essa realidade da crise da puberdade. Então eu convido você e toda a sua família e você a divulgar. Nós vamos fazer uma arte na semana que vem até com esse tema para a gente aprofundar. Eu achei muito oportuno. Vamos sair um pouco fora aí dessa questão. Agora nós vamos aprofundar, nós vamos sair um pouco fora da questão do coronavírus e vamos mergulhar um pouquinho nessas crises que a gente vive. O coronavírus está aí, mas tem crianças entrando na adolescência, entrando na puberdade, Esses adolescentes estão aí dentro de casa, cheios de energia, cheios de vida, com as suas frustrações da vida agora, do que lhe apresenta a vida. Então vai ser muito legal na semana que vem.
e eu conto com a sua presença na semana que vem. Eu conto com a presença nossa juventude da Crisma. Até vou conversar com os nossos catequistas de Crisma para que semana que vem os nossos jovens possam estar participando à noite, para a gente poder ter aí uma conversa legal, para eles poderem compreender à luz da palavra de Deus o papel tão importante que eles têm no mundo nesse momento, né? A juventude é a alegria, a juventude é a alegria da humanidade, né? E quanto mais equilibrada está a juventude, mais a humanidade está feliz. Quanto menos equilibrada está a juventude, menos feliz está a humanidade. Porque é o jovem que deixa o mundo feliz, é o jovem que deixa o mundo alegre, é o jovem que deixa o mundo divertido. Então é assim a nossa vida. Então, queridos irmãos, espero que cada um tenha aprofundado hoje, espero que cada um tenha aproveitado. Algumas pessoas têm me perguntado: padre, como eu faço para encomendar, para ter esse livro? Primeiro, você pode adquirir esse livro comprando via internet na editora Vozes, e também você pode encomendar na editora Loyola, na editora Paulus, na editora Paulinas. É só você entrar num desses sites e procurar esse livro. Vou deixar até a capinha aqui. Anselm Green, Confia em Tua Força, os 7 Dons do Espírito Santo. Então você pode adquirir. Se você tiver aí um computador em casa, você pode procurar esse livro em PDF na internet e baixar no seu computador, e durante as nossas quinta-feiras você pode no seu computador estar acompanhando a leitura desse livro. Você pode até ler esse livro e seguir em frente sem estar esperando as quintas-feiras, e nas quintas-feiras reler com a gente e aprofundar mais. Então, quem ainda não adquiriu, procure adquirir, porque é um livro que vale a pena a gente ter para reler e estar sempre lendo, porque crise a gente vai ter ao longo de toda a nossa vida. Tá? Então, amanhã é a primeira sexta-feira do mês. Então nós vamos ter essa missa, e nós vamos ter também esse mês é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos ter o dia do Sagrado Coração de Jesus também, que é na sexta-feira da outra semana pós o Corpus Christi. Então nós vamos rever, até foi bom ter lembrado do Corpus Christi, que é quinta-feira que vem. Então nós vamos ter a nossa missa na quinta-feira que vem à noite, então na missa de Corpus Christi. Então nós vamos transferir a nossa live para quarta-feira que vem, a leitura do livro, porque quinta-feira é dia de Corpus Christi, na quinta-feira que vem. Então nós vamos fazer essa mudança, já estou avisando você. Eu tinha esquecido do Corpus Christi, foi feriado de Corpus Christi antecipado, mas a igreja não antecipou o Corpus Christi. Nós vamos celebrar o Corpus Christi na quinta-feira que vem. Então, a leitura do livro será na quarta-feira. Nós vamos divulgar, vamos anunciar. Essa quinta que a gente vai falar sobre a crise da puberdade, como um pai educa um jovem, como o jovem convive com suas crises e como que a família entra em harmonia nesse período da vida. Tá? Então, amanhã nós temos a missa às 8 horas da noite. Espero a presença de todos. No sábado de manhã nós vamos ter a missa do primeiro sábado do mês, às 10 horas da manhã, e no domingo a gente se encontra para celebrar a Santíssima Trindade, que domingo é a festa da Santíssima Trindade. Nós vamos celebrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, agora eu vou dar a bênção, que essa bênção seja uma bênção que traga a todos que estão acompanhando aí, a família de todos, essa força do Espírito Santo para a gente se reinventar, se descobrir e se encaixar nesse mundo, nessa crise que a gente está vivendo, e usar a crise como um trampolim para uma vida nova e não ficar entregue à depressão, a tantas doenças que advêm da não aceitação da crise na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, desça sobre vós e vossa família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Então agora eu gostaria de oferecer a você esta canção que se chama Sossega. Depois você pode achar aí no seu computador, no seu celular, dormir ouvindo essa música hoje, e que Deus possa, perante todas as situações de tua vida, que a gente fala do coronavírus, mas tem gente que pode estar enfrentando crises piores que a do coronavírus. Então que você nessa noite possa sossegar o seu coração em Deus. Então sossega aí a sua alma, sossega a sua mente, descanse e vamos ler, ouvir coisas boas. Dê atenção a boas notícias. Aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. E aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Acabo de minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Então, que fique tudo bem na sua vida, até a semana que vem, até aliás amanhã, todas as atividades que a gente tem,
Um beijão no coração de cada um. Fiquem com Deus.